Mais um mistério aqui no Boa Tarde Rio Grande, hein? Um mistério que vem lá da região central. 2 homens foram encontrados mortos dentro de um carro às margens da rodovia BR-287, que fica entre Santa Maria, que é a cidade mais importante, e São Pedro do Sul, cidade do nosso Rafael Menezes, inclusive. De acordo com a polícia, as vítimas eram moradores de Alvorada, aqui na região metropolitana. Meu Deus, foram encontradas mortas lá. E ele mesmo, o repórter Rafael Menezes, ao vivo, nosso parceiro lá na região central, traz os detalhes. Que mistério, hein, Rafa? Boa tarde. Oi, Mota, boa tarde você, boa tarde Rio Grande, a quem nos acompanha em casa também. Esse mistério aí chegou ao fim ontem. Esses dois homens, o José Hélio Garcia de Maia, de 47 anos, e também o Gilmar Garcia Brum, de 33 anos, 2 irmãos moradores da região metropolitana de Alvorada. Eles teriam saído de casa no dia 14 de novembro em um veículo, um Kia Cadenza, com destino a São Luís Gonzaga, onde eles têm familiares. Desde então, os policiais estavam investigando quando a família registrou que eles haviam desaparecido. Desde o dia 15 de novembro, eles não tinham mais contato com esses 2 homens. E ontem, por volta das 8 horas da manhã, no início da manhã, um agricultor que passava pela rodovia localizou esse veículo. Ele estava às margens da BR-287, em uma área de difícil acesso, com bastante vegetação. Este carro ele teria saído da pista em direção sentido Santa Maria, São Pedro do Sul. Quando saiu da pista, percorreu cerca de 100 metros até tombar em uma vala e capotar. As vítimas, elas estavam presas às ferragens. O resgate desse veículo e dos corpos durou cerca de 4 horas pelo difícil acesso. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Instituto Geral de Perícias e a Polícia Civil, atenderam essa ocorrência. O trânsito chegou a ficar bloqueado em alguns momentos da rodovia e eles foram identificados. Ontem eu conversei, inclusive, com uma familiar desses homens, uma prima deles que mora em Alvorada. Diz que a família agora está fazendo aí uma vaquinha para conseguir pagar o translado desses corpos para a região metropolitana, onde serão sepultados. Ainda não há uma data oficial para o sepultamento. A polícia acredita que o que possa ter ocasionado esse acidente seria um pneu ter estourado. Até eu comprovei, eu acompanhei lá na hora esse resgate aí. O pneu traseiro direito ele estava totalmente careca e próximo ao local do acidente, onde esse veículo teria saído da pista, uma bandagem, o recapeamento, seria um pneu recapado, a bandagem estava solta também. Tudo indica, então, que isso possa ter ocasionado esse acidente. As vítimas, então, não resistiram, aproximadamente 10 dias desaparecidos, pelo menos 10 dias desaparecidas aí sem contato com os familiares. 10 dias, os corpos já, infelizmente, em avançado estado de decomposição. Esses 2 homens irmãos, eles tinham esse costume, de anualmente fazerem essa viagem até a casa dos familiares na região das Missões, em São Luís Gonzaga. Então, se envolveram nesse acidente, ficaram desaparecidos. Já havia registro de boletim de ocorrência. Até muitas pessoas questionaram, como que pode uma pessoa ficar desaparecida 10 dias e ninguém dá falta? É que, na verdade, foi registrada a ocorrência na região metropolitana, quando eles, então, haviam saído para essa viagem. Desde o dia 15 de novembro, eles não haviam mais mantido contato com os familiares. Então, o resgate levou 4 horas. Infelizmente, 2 irmãos perderam a vida em um acidente de trânsito, Mota. Ou seja, como eu não acompanho a edição, e eu faço questão de fazer isso para não ter nenhuma reação falsa no ar, eu leio o roteiro do programa, dou uma olhada, mexo em algumas coisas que eu acho importante, mas a maioria das notícias eu acompanho no ar, como você que está do outro lado da tela. Você que está acompanhando, você que faz parte da audiência aqui do Boa Tarde Rio Grande. Isso desde a época da outra emissora, eu sempre fiz isso. Porque senão fica uma reação fake minha, uma reação falsa. Então assim, quando falou 2 corpos dentro de um carro e saíram de Alvorada, foram encontrados lá entre Santa Maria e São Pedro do Sul, eu tinha a impressão que eles haviam sido vítimas de um homicídio. Que lá nesse local teria ocorrido um duplo homicídio. Não, foi um acidente. Agora, o detalhe desse acidente, dessa saída de pista, e depois o carro tombou numa vala, num riacho, num arroio, o que foi, Rafa? Não, ele saiu da pista pelas margens, entre a rodovia e uma propriedade, uma cerca de uma propriedade rural, e ele percorreu cerca de 100 metros, arrancando tudo pelo caminho, ficou espalhado travesseiro,
pedaços do carro para ver a força do impacto, que a tampa do porta-mala foi arrancada. Aí quando ele terminou o percurso, ele acabou terminando, na verdade, o percurso desse carro, porque ele acabou colidindo com uma vala. Caiu numa água, vala. mas seca, ele colidiu, quando ele colidiu com a parte frontal, ele capotou, e aí as vítimas ficaram presas às ferragens. Uma cena, assim, horrível, Mota, mas que, infelizmente, né, teve um final, né, essa história, um final triste para a família, que acabou localizando esses dois homens, dois irmãos de 33 e 47 anos, moradores, então, de Alvorada, da região metropolitana. Família Garcia de Alvorada, hein? Família Garcia. E provavelmente, pela extensão que o carro percorreu dentro da mata, até chegar nessa vala, né, que faz limite com uma fazenda, uma propriedade rural, quem passava pela BR-287 não enxergava o veículo. Não olhava nem a vegetação destruída, provavelmente, né? Agora, uma certeza, o carro vinha em alta velocidade, sem dúvida nenhuma, para destruir, para percorrer, para derrubar a árvore, né? E foi derrubando tudo que tinha pela frente. E depois tombar nessa valeta, nessa vala, realmente o carro vinha em altíssima velocidade. Eu lamento, né, o nosso sentimento de pesar aí à família Garcia do município de Alvorada, que faz limite com a Zona Norte aqui de Porto Alegre. A gente expressa o nosso sentimento de pesar. E quem puder ajudar, tem algum link aí para o pessoal ajudar a família no translado dos corpos aqui para a região metropolitana? Mota, a família disponibilizou um Pix, que é através de um número de celular, que é da Joyce, que é o 51996122530. 51996122530. Essa é a chave do Pix. É a chave Pix aí em nome de Joyce Corvelo da Silveira. Família bastante consternada, como eu falei, conversei com eles ontem, eles ainda tinham esperança, né, de encontrá-los com vida, mas o que chama atenção, né, Mota, bem como você falou, uma coisa é certa, né, o veículo ele vinha em alta velocidade, até para ele percorrer todo esse trajeto. Muitas pessoas ainda questionaram, como é que ninguém viu? Mota, eu particularmente, eu faço esse trajeto semanalmente entre Santa Maria e São Pedro do Sul. E você teve recentemente em São Pedro do Sul, né? Eu vou a São Pedro do Sul no mínimo 2, 3 vezes por semana, eu tenho residência em São Pedro do Sul também, eu vou no mínimo 2, 3 vezes por semana. Fica quase na divisa, cerca de 300 metros da divisa com o Rio Ibiqui de São Pedro do Sul, e realmente é impossível você que trafega de veículo passar e prestar atenção, até porque é uma região com bastante mato, bastante árvores, onde os bombeiros inclusive tiveram que cortar algumas árvores para conseguir fazer a remoção desse veículo, e a remoção dos veículos foi feita com os corpos ainda dentro, porque não tinha como tirar os corpos do local, porque é um local de difícil acesso para ver tamanho. Só para ter uma noção, Mota, com todo o apoio, toda a logística de caminhão-guincho, brigada militar, polícia rodoviária, todo mundo levou 4 horas, e era uma área seca, não era uma área molhada, alagada. 4 horas para conseguir remover esse veículo da onde ele havia tombado. Uma cena desoladora, né, que a gente presenciou. Eu mesmo fiquei 4 horas ontem acompanhando essa ocorrência aí, às margens da rodovia, e chamou bastante atenção, mas infelizmente esses irmãos aí, né, encontrados sem vida, Mota. É triste isso, né? É triste, principalmente se aproximando, bom, em qualquer época do ano, né? Mas se aproximando aí de dezembro, festa Natal, que representa a família e tudo mais. Deixa eu aproveitar que o Rafael está com a gente, porque tem um caso